Em uma pequena cidade no interior da Pensilvânia, vivia Margaret Alley, uma mulher determinada e resiliente, proprietária de uma mercearia que havia sido seu maior orgulho por mais de uma década. A mercearia não era apenas um negócio, era um símbolo das batalhas vencidas por Margaret e seu marido, Samuel. Eles haviam começado com pouco, economizado cada centavo e, juntos, transformaram o sonho do próprio negócio em realidade. Naquela época, a cidade prosperava, e a clientela fiel não só trazia renda constante, mas também preenchia a vida de Margaret com laços de amizade e companheirismo. Ela não vendia apenas alimentos, vendia confiança. As pessoas entravam em sua loja e saíam com mais do que sacolas. Saíam com histórias compartilhadas e risadas genuínas. A mercearia era o coração pulsante da comunidade, onde vizinhos trocavam notícias e se ajudavam mutuamente. No entanto, a estabilidade que Margaret conhecia começou a ruir de forma silenciosa, mas implacável. A crise financeira atingiu a cidade com força, e o que antes era um fluxo constante de clientes, agora se transformava em um gotejar esporádico de rostos abatidos. Com as vendas caindo vertiginosamente, Margaret se viu estendendo a mão de todas as formas que podia. Abriu crédito para os moradores, aceitou pagamentos atrasados e até deu mercadorias a quem realmente precisava. Mas nem sua generosidade foi suficiente para deter o peso esmagador da crise. Certa tarde de quarta-feira, enquanto repunha produtos nas prateleiras, algo chamou sua atenção. De relance, Margaret viu uma pequena figura encolhida em um canto, tentando se misturar ao ambiente de maneira furtiva. Era uma garotinha, frágil e magra, com cerca de 5 anos, que segurava um pacote de pão, escondendo sob sua roupa. Margaret não reconhecia a criança. Ela não era uma das muitas famílias que frequentavam a mercearia. Seu coração apertou. A primeira reação poderia ter sido confrontar a menina pelo roubo, mas Margaret hesitou. Algo na postura da criança a comoveu. Ela se perguntava: onde estão os pais dessa menina? Por que ela está sozinha? A garotinha saiu do local com passos rápidos e furtivos, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, o episódio se repetiu. A menina voltava, sempre com o mesmo olhar vazio e a mesma necessidade desesperada de pegar alimentos sem ser vista. Ela parecia um fantasma entre as prateleiras, com uma presença tão silenciosa quanto perturbadora. Margaret se viu cada vez mais preocupada, não só pelo que estava acontecendo em sua loja, mas pelo que essa criança estava enfrentando fora dela. O que estaria acontecendo com sua família? Por que uma criança tão pequena se via forçada a roubar comida para sobreviver? Com o coração dividido entre a compaixão e a necessidade de proteger seu próprio sustento, Margaret sabia que teria de tomar uma decisão. Mas antes, precisava descobrir mais sobre aquela menina solitária e o motivo de suas visitas furtivas. A menina, em sua ingenuidade, acreditava estar passando despercebida aos olhos atentos de Margaret. No entanto, na terceira vez que entrou na mercearia, algo mudou. Ela trouxe consigo uma pequena sacola, como se já estivesse preparada para carregar mais alimentos do que das vezes anteriores. Margaret, já familiarizada com a presença silenciosa da garotinha, observava tudo com atenção, tentando compreender o que a motivava a agir assim. Apesar da crise que assolava a cidade, a aparência da menina era sempre impecável. Suas roupas, embora simples, estavam limpas e bem cuidadas, o que tornava ainda mais intrigante a situação. Em uma manhã de sábado, após ver a menina entrar pela terceira vez, Margaret decidiu que era hora de abordá-la. Não queria assustá-la, muito menos constrangê-la. Então adotou um tom suave e uma aproximação cuidadosa. Enquanto a garota se inclinava sobre as prateleiras, Margaret deu alguns passos lentos em sua direção, tentando não ser invasiva. Quando estava ao lado da menina, Margaret sorriu, tentando quebrar a tensão que pairava no ar. "Olá, querida", disse com gentileza. "Notei que você tem vindo aqui algumas vezes. Fico feliz que tenha gostado dos alimentos. Eu sou Margaret. E você? Qual é o seu nome?" A reação da criança foi inesperada.
Ela se virou lentamente, com o rosto inicialmente pálido, que rapidamente se tornou vermelho de constrangimento. Era como se tivesse sido pega em um ato imperdoável. A garota abaixou os olhos, visivelmente desconfortável, e após alguns segundos de silêncio, balbuciou: Eu posso pegar essa comida. Eu não deveria estar fazendo isso. Os olhos grandes e suplicantes da menina encaravam Margaret com uma vulnerabilidade que a comoveu profundamente. Tentando tranquilizá-la, Margaret sorriu ainda mais, inclinando-se para ficar à altura da menina. Claro que pode, querida, mas talvez possamos conversar um pouco. Antes mesmo de Margaret terminar a frase, a garota começou a encher sua sacola com mais alimentos, como se tivesse recebido permissão para um banquete. Margaret observou, intrigada, e então perguntou: Posso te ajudar de alguma forma? Onde estão seus pais? A menina, no entanto, parecia distante, alheia à pergunta, como se aquelas palavras não fossem para ela. Talvez por medo, talvez por vergonha. Quando a sacola estava cheia, ela finalmente se virou, de forma apressada, murmurou: Desculpa, eu preciso ir. Com passos rápidos, a garota correu na mesma direção de sempre, a sacola balançando ao seu lado, cheia de alimentos. Margaret a observou desaparecer pela rua, a mente repleta de perguntas. Algo naquela situação não estava certo. Por que uma criança que parecia bem cuidada recorria ao roubo de alimentos? E por que ela evitava qualquer menção aos pais? Determinada a desvendar esse mistério e talvez oferecer a ajuda que a menina tanto precisava, Margaret decidiu ficar de olho. Se a menina voltasse, Margaret estaria preparada, não para repreendê-la, mas para descobrir a verdade por trás daqueles grandes olhos assustados. No dia seguinte, como esperado, a menina voltou à mercearia. Margaret, agora determinada a entender o que estava por trás daquelas visitas furtivas, sabia que apenas observar de longe não seria mais suficiente. Aquela situação estava estranha demais para ela simplesmente ignorar. Algo mais profundo estava acontecendo, e Margaret sentiu que tinha a responsabilidade de agir. Assim que a menina pegou sua sacola cheia de alimentos e se dirigiu para o caminho que sempre fazia, Margaret decidiu seguir seus instintos. Ela chamou discretamente seu funcionário e pediu que cuidasse da mercearia por um tempo. Agora é hora de investigar. Entrando em seu carro, Margaret seguiu a menina à distância, sempre com cuidado para não ser percebida. Não queria assustá-la. As intenções de Margaret eram boas, mas sabia que qualquer ação impulsiva poderia ser mal interpretada. Com o coração acelerado, ela manteve a garota em seu campo de visão, dirigindo devagar. A menina caminhava por uma estrada de terra que se estendia por um longo trecho, e Margaret se surpreendeu ao ver que, apesar de sua aparência frágil, a menina parecia acostumada àquele caminho. Eventualmente, a estrada de terra se transformou em um beco estreito e sombrio. Margaret estacionou o carro a uma distância segura, saindo dele com cuidado. A essa altura, ela decidiu seguir a pé, observando cada movimento da menina. Conforme a menina avançava, o cenário ficava cada vez mais desolador. O beco se tornava mais estreito, e a luz natural parecia desaparecer à medida que as construções decadentes se erguiam ao redor. Margaret começou a sentir um desconforto crescente. A cada passo, o ambiente se tornava mais sombrio e perigoso. O lugar parecia esquecido, como se o tempo tivesse parado ali, e a sujeira e o abandono criassem uma atmosfera opressiva. Mesmo assim, ela não hesitou. Estava comprometida em descobrir o que se passava. A menina passou por um túnel escuro e emergiu em uma rua ainda mais assustadora. Margaret, com o coração apertado, continuou atrás, tentando manter a calma. Era uma parte da cidade que ela nunca havia visto antes, um lugar que claramente não era seguro, especialmente para uma criança. A menina, agora visivelmente cansada, finalmente chegou a uma casa pequena e mal conservada. As janelas estavam cobertas com panos velhos e a pintura das paredes estava descascada,
revelando o estado deplorável do lugar. A porta da casa se abriu, e Margaret observou com atenção enquanto a menina entrava. Do lado de dentro, ela conseguiu vislumbrar um menino ainda mais novo que a garota, com o rosto abatido, segurando um pequeno cão que parecia doente e desnutrido. O cenário era desolador, e o coração de Margaret apertou ao perceber o estado de miséria em que aquelas crianças viviam. De repente, a menina se virou e, ao perceber Margaret, seus olhos se arregalaram em pânico. Antes que Margaret pudesse dizer qualquer coisa, a porta se fechou bruscamente. Sem pensar, Margaret correu em direção à casa, mas a porta havia sido trancada rapidamente do outro lado. "Esperem!" gritou Margaret, batendo na porta com urgência. "Eu não estou aqui para machucá-los. Só quero ajudar, por favor." Seu coração disparava enquanto ela ouvia o som abafado de passos se afastando dentro da casa. A voz de Margaret ecoou pela rua silenciosa, mas as crianças não responderam. Ela ficou parada ali por um momento, tentando decidir o que fazer. Claramente, havia mais por trás da história da menina. E Margaret sabia que não podia simplesmente ir embora. Ela precisava encontrar uma maneira de ganhar a confiança delas, de descobrir o que realmente estava acontecendo naquela casa tão sombria e esquecida. Determinada, Margaret deu um passo para trás, olhando para a casa com um misto de tristeza e determinação. Sabia que voltaria, mas desta vez, com um plano para realmente ajudar aquelas crianças. Margaret se aproximou da porta com o coração pesado, mas determinada a ajudar. Ela bateu levemente, sua voz baixa e carregada de empatia. "Eu só quero entender o que está acontecendo e ajudar no que for possível", disse, aguardando uma resposta. Depois de alguns segundos de silêncio, a porta se abriu uma pequena fresta, apenas o suficiente para que a menina, com olhos aflitos, pedisse a Margaret para ir embora. "Não queremos ajuda. Por favor, não chame a polícia", implorou. Margaret sorriu suavemente, tentando tranquilizá-la. "Eu prometo que não vou chamar a polícia. Só quero conversar." Suas palavras eram sinceras, e após uma breve hesitação, a menina finalmente abriu a porta um pouco mais, permitindo que Margaret entrasse. Ao cruzar a soleira, Margaret percebeu imediatamente o estado deplorável da casa. O espaço era simples, com poucos móveis velhos e desgastados. O cheiro de mofo e umidade dominava o ar, tornando o ambiente insalubre. A pouca luz que entrava pelas janelas encardidas mal iluminava o lugar, dando à casa uma atmosfera sombria e pesada. Em um canto da sala, encolhidos em meio às sombras, estavam um menino e um cachorro. O menino, Noah, segurava o cãozinho Max com força, e ambos pareciam apavorados com a presença de Margaret. Seus olhos refletiam medo e desconfiança, algo que apertou o coração da mulher. Foi então que Margaret voltou seu olhar para a menina, que até então estava tentando manter a compostura. Mas, ao ver a reação do irmão e do cachorro, sua expressão desmoronou. Lágrimas começaram a correr por suas bochechas enquanto ela tentava falar entre soluços. "Por favor, não nos tire daqui", ela implorou. "Eu sou a irmã mais velha de Noah, e este é o nosso cachorrinho, Max. Minha mãe pediu que eu cuidasse deles. Meu nome é Chloe." Com a voz suave e tentando confortá-la, Margaret se ajoelhou ao lado de Chloe, seus olhos cheios de compaixão. "Chloe, eu só quero entender, porque vocês estão aqui sozinhos. Onde está sua mãe?" Chloe evitou o olhar de Margaret, claramente relutante em responder. Ela se virou e começou a caminhar para outro cômodo da casa, sem dizer uma palavra. Margaret a seguiu, seus pensamentos correndo em várias direções enquanto tentava entender a gravidade da situação. O silêncio da casa era inquietante, e Margaret sabia que precisaria de tempo e paciência para ganhar a confiança de Chloe e descobrir o que realmente estava acontecendo com aquelas crianças tão vulneráveis. Margaret seguiu Chloe silenciosamente, sabendo que estava prestes a descobrir a verdade pela qual tanto ansiava. As duas entraram em um quarto que,
Embora simples como o restante da casa, destacava-se por estar limpo e bem cuidado. No centro do quarto havia uma cama arrumada e confortável, sob a qual estava deitada uma mulher de aparência frágil, com o corpo magro e claramente debilitada. Mesmo em seu estado, a mulher abriu os olhos ao perceber a presença de Margaret. Com esforço, um brilho suave iluminou seu olhar cansado. Chloe, querida, vá brincar lá fora com Noah e Max, disse ela, com uma voz fraca, mas gentil. Chloe prontamente obedeceu, saindo do quarto em silêncio. Margaret observou a menina deixar o cômodo, então se voltou para a mulher na cama. Margaret se aproximou, inclinando-se levemente para não incomodá-la. Meu nome é Margaret, disse suavemente, tentando transmitir calma e empatia. A mulher sorriu, exausta, antes de começar a falar com dificuldade. Eu sabia que alguém apareceria. Pedi isso em minhas orações, disse ela, pausando para respirar. Eu sei que não nos conhecemos, mas você pode ver que meu tempo está acabando. Ela olhou para uma cômoda no canto do quarto. Naquela gaveta está um envelope. Dentro dele há algum dinheiro. Não é muito, mas é o suficiente para alguns meses de refeições e algum conforto. Por favor, use-o para minimizar o sofrimento dos meus filhos. Eu lhe imploro. O coração de Margaret acelerou ao ouvir as palavras da mulher. Sua primeira reação foi sugerir que a levasse ao hospital imediatamente. Mas, antes que pudesse falar, a mulher, percebendo seus pensamentos, sorriu com urgência, mas serenidade. Seu semblante, apesar de fraco, transmitia uma sabedoria e calma que acalmou Margaret. Ir ao hospital, no meu estado, só consumiria o pouco dinheiro que tenho, e ele é para meus filhos. Eles precisam disso mais do que eu, explicou a mulher. Margaret tentou insistir em levá-la, mas a mulher segurou sua mão com firmeza. Você me promete que fará o que estou pedindo? Perguntou, sua voz suave, mas determinada. Margaret, com o coração pesado, assentiu, sem muitas opções. Eu prometo, disse, com a voz embargada. A mulher suspirou aliviada, como se um fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Obrigada, murmurou ela, antes de pedir a Margaret que chamasse Chloe de volta. Margaret saiu do quarto e chamou Chloe, que logo retornou. Embora Chloe fosse apenas uma criança, estava claro que ela compreendia a seriedade da situação. Seus olhos, cheios de preocupação, buscaram os de sua mãe com uma mistura de medo e aceitação. Enquanto Chloe se aproximava da cama da mãe, as lágrimas já escorriam por seu rosto. Mamãe, você vai ficar bem? A menina perguntou, embora seu semblante revelasse o medo que estava sentindo. Emily, a mãe de Chloe, sorriu gentilmente e respondeu. Lembra como todas as noites ficávamos observando o céu estrelado? Mesmo nas noites em que a lua se escondia, nós ainda olhávamos para o céu procurando algumas estrelas. Lembra disso, querida? Chloe, com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas, balançou a cabeça em afirmação. Sim, eu lembro, mamãe. Emily continuou, com um tom suave e reconfortante. Pois bem, em breve eu estarei naquele céu. Quero que você faça uma coisa por mim. Todas as noites, olhe para o céu. As coisas não serão mais as mesmas, mas enquanto você estiver olhando para as estrelas, eu estarei lá, cuidando de você e de seu irmão. Entendeu? Chloe, agora chorando e soluçando, abraçou sua mãe com força. Eu prometo, mamãe, eu prometo que farei isso. Eu amo você. Sorrindo, Emily respondeu. E eu também te amo, minha querida. Por favor, cuide do seu irmão por mim. Encostada na parede, Margaret observava a cena com os olhos marejados, sentindo seu coração apertar. A intensidade do momento a abalou profundamente. Ela pegou o celular e ligou para o marido, avisando que estava segura, mas que precisaria passar a noite fora por conta de uma situação séria. Te explico tudo pela manhã, disse a ele.
Margaret deitou-se em um sofá velho na casa de Emily e mal conseguiu dormir. O peso da responsabilidade e o que havia testemunhado a mantiveram acordada a maior parte da noite. Quando o sol nasceu, o inevitável havia acontecido. Emily não respirava mais. Margaret sabia que não podia deixar aquelas crianças ali, sozinhas. Sem hesitar, tomou a decisão de levá-las para a cidade. Colocou Chloe, Noah e o cachorrinho Max no carro e eles partiram. No banco de trás, Chloe abraçava o irmão e o cachorro com força, ambos com os olhos marejados e semblantes tristes. Enquanto dirigia, Margaret foi tomada por um flashback de sua própria dor. Ela se lembrou de um momento meses atrás, quando estava na cozinha de sua casa, tremendo e segurando um copo de água. As lágrimas escorriam por seu rosto e suas mãos estavam tão trêmulas que deixaram o copo cair, estilhaçando no chão. Ela se sentia completamente perdida, imersa em tristeza e confusão. Foi naquele momento, naquele abismo emocional, que Oliver, seu marido, entrou na cozinha. Ele a abraçou forte, repetindo com suavidade: "Essa dor vai passar. Nós vamos superar isso juntos." Com a mão sobre o volante, Margaret sentiu a dor do passado se misturar com a do presente, mas também percebeu que, assim como Oliver a ajudou a superar seus próprios momentos difíceis, ela agora tinha a chance de ser uma luz para Chloe e Noah, guiando-os em meio à escuridão que enfrentavam. Entre lágrimas, Margaret desabafou com Oliver sobre a dor de ter perdido o bebê. Ela o perdeu aos 3 meses de gestação, e aquilo foi devastador para ela. A dor de perder a criança a consumiu de tal forma que Margaret sentia que jamais teria coragem de enfrentar outra gravidez. Ela acreditava que nunca mais seria mãe, pois o medo de passar por uma perda semelhante era paralisante. No entanto, agora, enquanto olhava pelo retrovisor, algo dentro dela começou a mudar. Sentia que o destino talvez estivesse lhe oferecendo uma nova oportunidade, não apenas para ela, mas também para aquelas crianças que, em tão pouco tempo, já haviam tocado seu coração. Era como se um chamado, que ela jurara nunca mais sentir, estivesse ecoando dentro de si, e ela não estava disposta a ignorá-lo. Quando chegaram em casa, Oliver ficou visivelmente confuso ao ouvir as explicações da esposa. Além de terem que providenciar o sepultamento de uma pessoa desconhecida, agora havia 2 crianças e um cachorro em sua sala. Ele olhou para Margaret, preocupado, e disse: "Isso é loucura, Margaret. Nós não podemos simplesmente ficar com crianças que não são nossas." No entanto, conforme Margaret detalhava as palavras da falecida mãe de Chloe e Noah, Oliver começou a perceber que aquela situação não era uma coincidência. A ida daquelas crianças até eles naquele dia, em sua opinião, tinha um toque de milagre. O casal então abriu o envelope que a mãe das crianças havia deixado, e dentro dele encontraram algumas notas de R$100, o suficiente para garantir, no máximo, 3 meses de sustento para as crianças. Margaret e Oliver entenderam, naquele momento, que Chloe e Noah não teriam a menor chance de sobreviver sozinhos com aquela quantia tão pequena. As crianças agora eram sua responsabilidade. Eles sondaram os pequenos para entender se havia algum parente que pudessem contatar. Chloe, com a voz tímida, revelou que eles não conheciam o pai. A única pessoa que havia ajudado a família por um tempo era uma idosa que morava em um vilarejo próximo, mas que agora também estava doente e não poderia oferecer ajuda. Com essa revelação, Oliver olhou para Margaret. Mesmo com todas as incertezas, ambos sabiam que aquelas crianças estavam ali para ficar. O amor que sentiam por elas, ainda que recente, era forte o suficiente para superar o medo e a insegurança. Eles decidiram, juntos, que dariam a Chloe e Noah não apenas um lar, mas também uma nova chance de recomeçar, entendendo que, pela idade e pela situação financeira descrita pelas crianças, a idosa provavelmente não teria condições de cuidar delas. Margaret decidiu investigar mais a fundo. Durante 2 semanas, ela fez buscas na internet e assistiu a noticiários, em busca de qualquer notícia sobre o paradeiro de Chloe e Noah. Contudo, não havia nada.
O silêncio dos meios de comunicação apenas confirmava suas suspeitas. Durante um mês, Chloe e Noah viveram sob o teto de Margaret e Oliver. O carinho entre eles só crescia e, a cada dia que passava, o casal não conseguia imaginar suas vidas sem aquelas crianças. O amor que se estabelecia entre eles era intenso e verdadeiro. Assim, com o coração cheio de esperança, o casal decidiu dar o próximo passo e entrou com o pedido de adoção. O processo de adoção foi longo e repleto de burocracia. Mas finalmente, após muitos trâmites, Chloe e Noah tornaram-se legalmente filhos de Margaret e Oliver, e Max, o fiel cãozinho, se tornou oficialmente parte da família. No trabalho, os colegas de Oliver notaram uma mudança significativa em sua atitude. Ele parecia mais feliz, e os mesmos elogios eram direcionados a Margaret. Um de seus funcionários até comentou que aquelas crianças eram um milagre, ressaltando que, quando uma porta se fecha, outra sempre se abre. Quanto a Chloe e Noah, eles tiveram seu período de luto, mas conseguiram lidar com a saudade da mãe que perderam, encontrando paz e amor no novo lar. Agora frequentavam a escola e, aos poucos, suas vidas começaram a tomar um novo rumo. Tinham a certeza de que nunca mais precisariam revirar lixeiras para encontrar o que comer. E assim, a história de superação de Margaret, Oliver, Chloe, Noah e Max se desenrolava, mostrando que o amor pode ser um poderoso agente de transformação. Se você gostou dessa linda história de superação, não se esqueça de deixar um like e acompanhar nosso próximo vídeo. Até a próxima!